Olá, meus queridos e minhas queridas vestibulandos e vestibulandas. Espero que estejam todos bem e tomando os devidos cuidados, fazendo sua parte nessa luta aí que estamos agora, né? Bom, resolvi fazer as nossas aulas dessa forma. Eu já ia passar os slides para vocês acompanharem mesmo, mas por que não gravar um áudio explicando os slides, né? Acho que facilita para todo mundo. E que hora pro vizinho começar a usar a furadeira, hein? Mas enfim, vamos lá. Bom, vou então colocar esse vídeo lá no Classroom para vocês, junto com algumas perguntinhas básicas, bem básicas, para saber se vocês estão acompanhando a aula. Espero que esse método dê certo para a maioria de vocês, pelo menos, e que vocês consigam acompanhar as aulas. Caso tenham qualquer problema com essa forma, ou tenham sugestões, estou completamente aberta a ouvi-los. E se vocês tiverem dúvidas sobre qualquer um dos conteúdos que a gente tratar aqui, vocês podem me mandar mensagem, procurar direto a mim ou procurar o plantonista, pode mandar pelo Classroom, pode mandar no WhatsApp, como vocês se sentirem mais confortáveis, e eu responderei sempre assim que possível, tá bom? Bom, então a nossa aula de hoje é sobre geologia geral. Vou pegar aqui o meu ponteiro. Vamos falar de geologia geral, seguindo aí no cronograma da geografia física. A última aula nossa foi sobre cartografia. A gente ainda teve a nossa aula presencial, a primeira parte da aula de cartografia. Depois mandei lá no grupo para vocês um vídeo do Estude sobre escalas e sobre temas. Espero que vocês tenham visto. Estou colocando eles no Classroom também, para quem não viu conseguir ver. E vou gravar a aula dessa forma também, para quem não estava presente na primeira parte, conseguir ver a primeira parte da aula e para vocês conseguirem acompanhar pelos slides a segunda parte da aula também, beleza? Bom, então, geologia geral, vamos falar de estrutura interna da Terra, esse planeta azul e redondo no qual a gente vive. Olha lá o vizinho com a furadeira de novo. A gente vai falar de tempo geológico, placas tectônicas, dinâmica da crosta terrestre e de... Bom, então, começando pela própria palavra geologia. O que é geologia, já que essa aula é de geologia geral? Geologia é a ciência que estuda a origem, história e evolução do planeta Terra. História no sentido de história física, tá? Não uma história escrita, digamos assim. Essa palavra vem do grego geo para terra, terra no sentido de planeta mesmo, e logia, que é estudo. Então, o estudo do planeta Terra, da estrutura do planeta Terra, o que compõe esse planeta. Lembra que lá na aula de movimentos da Terra, nossa primeira aula sobre o globo terrestre, eu falei para vocês que a Terra, assim como alguns outros planetas do Sistema Solar, e diferente de outros planetas, é um planeta rochoso e não gasoso. Se é um planeta rochoso, é porque a sua estrutura física é composta basicamente por rochas, diferentes tipos de rocha. Assim, a geologia estuda também as rochas como um todo, a composição das rochas. A gente vai ver mais pra frente que as rochas são compostas de minerais. Então, a geologia estuda também esses minerais que compõem as rochas e as propriedades disso tudo. Seguindo, então, vamos falar da estrutura interna deste lindo planeta redondo no qual a gente vive. Bom, a Terra ela pode ser dividida de fora para dentro em diferentes camadas, como a gente está vendo aí na imagem. A gente tem essa camada mais externa que a gente chama de crosta, aí a gente vai ter depois o manto, que a gente pode dividir em manto superior e manto inferior, e o núcleo, que a gente pode dividir em núcleo interno e núcleo externo. Desde lá da superfície da crosta, da parte de fora do planeta, até a parte mais central lá do nosso planeta, a gente tem uma distância aí de aproximadamente 6.370 quilômetros. Quilômetro pra caramba. Bom, vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas camadas então.
Elas são camadas concêntricas com diferentes espessuras, características físicas e composições químicas. Cada uma dessas camadas tem diferentes características físicas e químicas, diferentes espessuras e diferentes temperaturas também. A crosta, que é essa camada mais externa e que é a nossa camada, a camada onde a gente vive, né, do lado de fora da Terra, ela tem aproximadamente 60 quilômetros de distância apenas, né, de profundidade. Desses 6.370 quilômetros de profundidade do planeta, digamos assim, apenas 60 quilômetros são crosta, que é essa parte rígida onde a gente vive, onde a gente pisa. Essa parte rígida formada principalmente por silício, alumínio e magnésio. Uma parte a mais formada por silício e alumínio, a gente chama de cial. Outra parte a mais formada por silício e magnésio, e a gente chama de cima. E a gente já vai falar um pouquinho mais sobre essas duas terminologias, esses dois tipos de crosta, essas duas diferenciações de crosta. Bom, abaixo da crosta a gente tem o manto, que nessa imagem está dividido aqui em manto inferior e manto superior. Superior mais perto da crosta, mais externo, né? Pensando que a gente está indo para dentro da Terra, a gente está indo para baixo, cavando para dentro da Terra, né? Então, o que está acima vai ser sempre superior. Então, manto superior e manto inferior, ou a gente pode chamar só de manto no geral. Juntando os dois, a gente tem uma profundidade, uma espessura de aproximadamente 4.600 quilômetros, ou seja, muito espesso, e corresponde a 80% do volume do planeta. A maior parte do nosso planeta, né, da parte de dentro do nosso planeta, é manto. O manto tem uma temperatura de aproximadamente 4.000 graus Celsius e é formado por magma. Magma nada mais é do que rocha derretida, né? Bom, uma forma da gente entender isso é pensar no núcleo, que está mais interno ainda, a parte mais central do nosso planeta, por isso núcleo, que tem uma espessura de aproximadamente 1.700 quilômetros e uma temperatura de aproximadamente 6.000 graus Celsius. Então, com isso a gente vê 6.000, 4.000 e a crosta aqui do lado de fora, que a gente tem uma média aí de uns 25 graus Celsius apenas, né? Então, com isso a gente percebe que quanto mais interno o nosso planeta, mais quente. Então, a gente tem uma super temperatura lá no núcleo e vai esfriando conforme a gente vai chegando mais perto da crosta. Esse magma que compõe o manto é, então, uma substância toda derretida, toda molenga, não propriamente líquida, mas com mais um plasma, digamos assim, que quanto mais perto da crosta, mais rígido vai ficando, até que chega uma hora que ele meio que congela, digamos assim, por causa da temperatura externa do planeta, e solidifica na forma de rochas, as rochas que compõem a crosta. Então não é errado a gente dizer que o magma é rocha derretida, tudo bem? Uma forma de pensar e de imaginar como que é a estrutura interna do planeta é pensar no ovo mesmo que a gente parte para fritar e para comer, né? A gente pensar que a casca do ovo é a crosta, a parte mais externa e mais fininha. E aí, nessa lógica, a clara do ovo seria o manto e a gema seria o núcleo. A proporção é mais ou menos a mesma. Bom, um pouquinho mais então sobre a estrutura interna do planeta. A gente chama lá de crosta, manto e núcleo, e isso é uma classificação segundo os aspectos químicos dessas camadas. Se a gente for pensar nessas camadas de acordo com os aspectos físicos, força e rigidez, a gente pode chamar essas camadas por outros nomes: litosfera, astenosfera, mesosfera e endosfera. Endosfera é o núcleo,
né? A gente pode ver aqui pelo cochetes. A endosfera é o núcleo. Endo se refere a tudo aquilo que é interno. Então, a endosfera é essa camada mais interna do planeta, o núcleo, justamente. Mesosfera, meso, se refere a tudo que é meio. Mesosfera é a camada do meio, entre a camada superior e o núcleo. Então, mesosfera, o manto. Fácil ter aí, né? A astenosfera, entretanto, é uma parte do manto também. O que é a astenosfera? É essa parte do manto onde o magma ali presente é um pouco mais plástico. O que isso significa? Ele não é nem tão líquido, nem tão sólido. Ele é mais plástico mesmo. Esse é o termo que a gente usa para designar. Então, é essa zona de transição, digamos assim, entre o manto e a crosta. E a litosfera é basicamente o que a gente chama de crosta mesmo. Lito vem de rocha. Então, litosfera é a camada rochosa, rígida do nosso planeta. Litosfera e crosta são basicamente sinônimos. Bom, isso é uma fatia, né, do nosso planeta, da crosta até o centro do núcleo. Para o outro lado, vai ser a mesma coisa aqui. Outra coisa importante para a gente notar sobre a estrutura interna do planeta e aqui mais especificamente sobre crosta é aquela diferenciação que a gente falou ali no slide anterior entre cial e cima. Cial, silício e alumínio, cima, silício e magnésio. Bom, cada parte da crosta, uma parte da crosta a gente chama de cial porque tem predominância de alumínio junto com silício e outra a gente chama de cima. Que partes são estas? A gente pode chamar essas partes de crostas continental e crosta oceânica. O que está debaixo do oceano, a crosta terrestre debaixo dos oceanos, ela é basicamente diferente da crosta terrestre aqui nos continentes, onde a gente vive. Aqui nos continentes, a gente tem então o cial, silício e alumínio, o que faz uma mistura química, né, que faz com que essa parte da crosta seja, de certa forma, mais leve, menos densa e consiga flutuar melhor em cima do magma, digamos assim. A outra parte, a crosta oceânica, ela é composta por silício e magnésio e ela é mais densa, mais pesada, mais fina também, como dá pra gente ver aqui nessa imagem. Então, ela é mais compacta, mais pesada e ela fica mais baixa do que a crosta continental e, portanto, quase sempre submersa aí pelo oceano. Essa é a principal diferença entre cial e cima, e aí a gente diferencia crosta continental de crosta oceânica. Saber diferenciar crosta continental de crosta oceânica vai ser bastante importante mais para frente, quando a gente falar de formas de relevo e de ilhas, que alguns têm características mais continentais, outros mais oceânicas, mas mais para frente eu espero que isso fique mais claro. Bom, então, né, a gente já sabe um pouquinho mais sobre a estrutura interna da Terra, e aí eu falo para vocês que as sondagens mais profundas já realizadas, ou seja, a gente aqui em cima da crosta cavando a crosta, a gente só chegou a no máximo 12 quilômetros de profundidade, apesar dos 60 quilômetros de profundidade que tem a crosta. A gente só chegou em 12, né, das escavações foram realizadas na Rússia. Pô, então como assim? Né? Se a gente só cavou 12 quilômetros de profundidade, como é que a gente sabe o que tem lá debaixo da crosta? Como é que a gente sabe da existência do manto e da existência do núcleo? A resposta para isso está na análise de meteoritos, nos estudos de terremotos e vulcões e na sismologia. Sismologia é justamente o estudo de terremotos e vulcões. A partir desses métodos de interpretação das coisas, é que a gente consegue chegar à conclusão de que existe núcleo e existe manto, e que eles têm composições químicas e físicas diferentes,
e até aferir qual é a composição química e física desse manto e núcleo, né? Como é que a gente sabe que o núcleo é composto de níquel e ferro, o NiF, né? A partir desses estudos e análises. Interpretação de ondas sísmicas, né? Que é da mesma forma que a gente estuda os terremotos, né? Esse aqui é a imagem de um sismógrafo, e também por comparação, estudando meteoritos, por exemplo, e partindo do meteorito e vendo que eles têm um núcleo, a gente compara, chega à conclusão que a gente também tem um núcleo e que o nosso núcleo deve ter alguma composição química e física diferente, e estudos, até a gente chegar às conclusões de como é a estrutura interna do planeta Terra. Beleza? Bom, a dinâmica interna do planeta. Não só de estrutura vive o nosso planeta, mas também tem uma dinâmica toda própria. Bom, aqui a gente tem então essa representação, crosta, manto e núcleo, certo? Bom, a gente tem então a crosta fininha lá em cima, toda irregular, né? Porque a gente sabe que a gente não vive num mundo plano de forma alguma, nem por ele não ser redondo e nem por ser plano mesmo. A gente tem subidas, descidas, a gente tem morros, montanhas, depressões, planaltos, planícies, tema da nossa próxima aula, mas a gente já conhece, a gente vive nesse planeta, a gente sabe como que é, né? Bom, então a gente tem a crosta com todas as suas imperfeições, essa parte mais rígida, e essa parte mais dinâmica, que é o manto. A gente tem então no manto a existência dessas células de convecção. O que é isso? Lembra que a gente falou que no núcleo é a parte mais quente do nosso planeta e o planeta vai esfriando de dentro para fora? Bom, então a gente não tem uma temperatura homogênea no manto. Faz sentido, não faz? Quanto mais perto do núcleo, então o manto vai ser mais quente. Quanto mais perto da crosta, o manto vai ser mais frio. Bom, acho que todos vocês já devem ter visto uma panela com água fervendo. E como que aquelas bolhas se mexem? Por que que a água fervendo se movimenta? A mesma lógica da movimentação da água fervendo na panela é a lógica da movimentação dentro do manto. Por isso essas células de convecção. Aqui em cima, perto da crosta, é mais frio, como a gente já disse. Se vocês lembram da aula de física, tudo que é mais frio é mais denso, e se é mais denso é mais pesado. E se é mais pesado, tende a descer, por efeito da gravidade, certo? Chegando aqui perto do núcleo, essas moléculas todas que estavam mais frias e desceram, elas passam a ser reaquecidas por causa da temperatura no núcleo. Então, aquecidas, elas ficam mais leves. Se elas estão mais leves, elas conseguem subir para dar lugar às outras que estão descendo. Então, enquanto tem coisa descendo, tem coisa subindo, e esse movimento cíclico está aí acontecendo o tempo todo, incessantemente. Aqui da mesma forma, né? E aí a gente tem, então, aonde as coisas se encontram e sobem, a gente pode ter elevação de pontos da crosta. A gente vai ver mais para frente que é isso que vai dar origem, por exemplo, a várias montanhas do nosso planeta. É esse calor interno da Terra que vem subindo e empurrando a crosta de dentro para fora, beleza? Faz sentido, não faz? É só olhar lá então para a panela de água fervendo que essa lógica vai fazer um pouco mais de sentido para vocês. Quando está mais perto do fogo, esquenta, fica leve, sobe, chega lá em cima, esfria e desce. E aí esse movimento cíclico eterno, ou até que a água seque na panela, né? No caso do nosso planeta, não vai secar aí o magma do manto. A gente tem ainda o que é possível de acontecer lá na estrutura interna do nosso planeta são esses jatos convectivos, ou seja,
partes do manto, né, magma muito quente que vem de uma vez aqui para cima. E aí é isso que pode dar origem a alguns vulcões, por exemplo. Mas o que importa mesmo da gente se lembrar é desse movimento convectivo, que é o que vai fazer com que a crosta seja empurrada de dentro para fora, dando origem ao relevo, e que haja existência também de vulcões e de outros movimentos da nossa crosta, como a gente vai ver mais adiante. Bom, entender esse movimento interno do planeta, entender como que essa dinâmica interna do nosso planeta aí no manto foi muito importante para que o Alfred Wegener, em 1910, desenvolvesse a teoria da deriva continental. O que é essa teoria? Essa é aquela famosa teoria que diz que um dia todos os continentes do nosso planeta formavam um único continente contínuo chamado Pangeia. A gente tinha então lá todos os continentes juntinhos. Com o tempo, esses continentes foram se separando, né, indo cada um para um lado, dando origem primeiro a dois grandes continentes, Laurásia e Gondwana. Laurásia mais ao norte, composta pela Eurásia, e a Europa e a Ásia, e um pedaço ali da América do Norte, e a Gondwana mais ao sul, composta ali pela América do Sul, África, Antártica, Austrália e Índia. Com o tempo, esses continentes continuaram se separando até darem origem a essa configuração atual de continentes que a gente conhece. Aqui o GIF, que não me deixa mentir, está mostrando como que foi essa separação em diferentes continentes. Bom, então, segundo a teoria da deriva continental, os continentes que são menos densos, e por que eles são menos densos? Porque eles são compostos por crosta continental, que é silício e alumínio e é menos denso e flutua melhor. Eles deslizaram sobre um manto semilíquido, que por sua vez era mais denso que esses continentes. Essa teoria ela é formulada a partir da observação de rochas, de fósseis e outras evidências. A primeira coisa que o Alfred notou e que fez com que ele pensasse, puta, será que um dia não foi tudo junto mesmo? Foi o formato da costa da América do Sul e da costa da África, que pareciam se encaixar. E se a gente olhar no mapa, parece que dá para encaixar um no outro mesmo. E aí ele teve essa ideia louca de achar que, será que um dia não foi tudo junto mesmo? E aí ele começou a somar informações, outras informações de geologia, pensar. Aí, então, a gente tem evidências da deriva continental, né? O contorno da América do Sul e da África, que se encaixam, mas não só isso. Ele não feliz em só supor, ele foi atrás de provas que comprovassem o que ele estava querendo supor. Então, ele encontrou lá fósseis de animais extintos na América do Sul que eram iguais a fósseis de animais extintos na África, o que indicavam que um dia, a não ser que esses animais soubessem nadar por muitos e muitos quilômetros de oceano, é possível que esses dois continentes fossem juntos e que esse animal transitasse de um lugar para o outro, porque para ele era tudo uma coisa só. Né? Ele não precisava sair nadando de um oceano para outro, no meio do oceano de um continente para outro, se esses continentes fossem juntos. Também foram encontrados fósseis de outros animais que eram encontrados na África, na Índia e na Antártica, outros, e aí no caso aqui de plantas, na Austrália, Antártica, Índia, na África e na América do Sul. E aí ele foi formando esse contínuo, montando esse quebra-cabeça que meio que corroborava com essa teoria dele. E assim, a teoria da deriva continental passou a ser bastante aceita. Inclusive, estudos mais recentes indicam que os continentes continuam se separando. América do Sul e África se separam ainda cerca de 3 centímetros por ano, mais ou menos. E quem sabe um dia, né, daqui milhões e milhões de anos,
eles não se encontrem do outro lado, lá no Oceano Pacífico. Seria legal ver isso, né? Bom, a partir da teoria da deriva continental, a gente chega então à teoria da tectônica de placas. Né? A teoria da deriva continental é lá de 1910 e a teoria da tectônica de placas ela é de 1960. O que é essa teoria da tectônica de placas? Essa teoria mostra que, assim como os continentes se separaram, a Terra também é toda dividida. A crosta da Terra ela é como um grande quebra-cabeça, né? A litosfera, a crosta, é toda fragmentada e divide-se em placas de diferentes tamanhos e formas, um grande quebra-cabeças mesmo. Essa movimentação dessas placas uma contra as outras é que fez com que os continentes se separassem, por exemplo, tá bom? Bom, a dinâmica interna da Terra e o fato de as placas se disporem sobre a astelosfera fez com que essas placas também se movimentem. Então, a gente tem aí a crosta da Terra dividida em diferentes placas que se movimentam, se chocam, se separam, né? Assim, a teoria da tectônica de placas descreve o movimento dessas placas, as forças atuantes entre elas e a ocorrência e distribuição de alguns fenômenos geológicos. Fica mais claro se a gente vê esse mapa. Esse é o mapa das placas tectônicas no nosso planeta. Vocês podem ver, então, o mapa mundi com as diferentes placas tectônicas. Cada pedaço colorido desse é uma placa tectônica, como um grande quebra-cabeças, né? Então, a gente tem a crosta toda rachada, mas sem faltar nenhuma peça. E essas peças estão em contato umas com as outras, algumas se separando, indo uma em direção oposta à direção da outra, e algumas se encontrando, né? Essa placa aqui, por exemplo, a gente tem a placa sul-americana, onde a gente fica, o Brasil fica aqui, no meio dessa placa tectônica, que ela tá vindo aqui nessa direção oeste, indo de encontro à placa de Nazca, que está vindo na direção leste, né? Basicamente isso. Então, da mesma forma, a gente tem a placa sul-americana se separando da placa africana, indo cada uma numa direção, indo em direções opostas. Esse movimento das placas tectônicas, a forma como elas se encontram ou elas se separam, ajuda a gente a entender diversos outros fenômenos geológicos do nosso planeta. E esses encontros ou separações, a forma de contato entre as placas tectônicas, elas também... Bom, os limites entre as placas tectônicas, esses movimentos que têm nomes, eles podem ser chamados de limites divergentes, limites transformantes ou limites convergentes. Bom, essa é a definição. A gente tem, então, limite divergente para onde as placas, é o limite entre placas onde as placas se separam uma da outra. A gente tem limite transformante, onde as placas vão cada uma numa direção de lado, sem necessariamente se chocarem ou se separarem. E limite convergente, que é onde as placas se encontram, uma placa encontrando a outra, tá? Onde a gente tem limites divergentes, placas se separando, a gente tem também zonas de expansão. Imagine que as duas placas estão se separando. Vai sobrar um espaço no meio para sair alguma coisa. O que tem debaixo da crosta que pode sair no meio aí entre essas duas placas? Magma, certo? E a gente sabe que magma é rocha derretida, não foi isso que a gente falou? Então, se o magma está saindo para fora e entrando em contato com essa parte mais fria do planeta, que é aqui a nossa atmosfera, essa parte externa da crosta, ele vai se solidificar e gerar novas rochas. Então, a crosta está se expandindo nessas áreas. Por isso, zonas de expansão. Placas se separando, magma saindo, novas rochas aparecendo aí no planeta. Beleza? Onde a gente tem limite transformante, a gente chama de áreas de conservação, limites conservativos, ou seja, as placas não estão nem sendo destruídas e nem sendo aumentadas, ampliadas, expandidas.
elas estão conservadas. E a gente tem nos limites convergentes, onde as placas se encontram, o que a gente chama de zonas de subducção. O que é essa zona de subdução? Quando as placas se encontram, elas se chocam, alguma delas, não aleatoriamente, mas uma delas vai acabar indo para debaixo da outra. Se ela vai para debaixo, ela vai entrar em contato com o magma, uma área extremamente quente, e as rochas, então, dessa parte dessa placa vão ser derretidas e incluídas de volta no magma. A gente chama de zona de subducção, onde essa placa entra debaixo da outra e é destruída pelo magma debaixo da outra. Beleza? A gente chama de zona de subdução, mas a gente podia chamar também de zonas de destruição, porque é onde a placa está sendo destruída. Faz sentido, não faz? Bom, e aí, só para a gente ver exemplos reais, né, de limites de placas, a gente tem aqui limite divergente, duas placas tectônicas se separando, não tem nenhum magma saindo aqui, né, mas é só para demonstrar. Aqui essa foto é um mergulhador no limite de placas na Islândia. A gente voltar lá naquele mapa das placas tectônicas, a gente vai ver que ali na Islândia, lá no norte do Oceano Atlântico, a gente tem o limite de placas. E aí um cara resolveu mergulhar lá para mostrar o que seria as duas placas se separando. A gente tem que pensar, e aqui é importante a gente lembrar disso, que esse movimento não é visível na nossa escala de vida, né? Esse movimento de placas, eles acontecem ao longo de milhões e milhões de anos. O nosso planeta tem bilhões de anos e esse movimento aconteceu ao longo de todo esse tempo. Vem acontecendo ao longo desse tempo. Na escala da nossa vida, a gente não consegue perceber essas mudanças acontecendo, porque elas acontecem num tempo muito lento se comparado com o tempo da nossa vida, beleza? Então esse cara conseguiu ir lá no limite entre essas duas placas. Não aconteceu nada com ele, porque isso toda a nossa vida, uma vida inteira nossa, não é nada mais do que um segundo no tempo de vida do planeta Terra, tá bom? Limite transformante, a gente tem a falha de Santo André, na Califórnia, também conhecida como falha de San Andreas. Se alguém já jogou GTA San Andreas, lembra, né, desse título, desse nome, San Andreas. Esse lugar existe por causa dessa falha que a gente chama de falha de Santo André. Ela é um limite transformante. A gente tem aqui esse lado, é uma placa indo numa direção e do outro lado uma placa indo em outra direção. A direção é oposta no sentido não de que elas estão se separando, mas de que está indo cada uma para o lado e ainda assim elas estão se encontrando. Outra coisa legal, observação legal sobre a falha de Santo André, se alguém já assistiu o filme Terremoto, que é com o The Rock, inclusive eu acho genial um filme sobre geologia ser com o The Rock, né, mas piadas à parte, é um filme bem legal sobre, ele é bem catastrófico, né, Hollywood, blockbuster, normal, mas ele explora justamente a questão da falha de Santo André. Por quê? E a gente já vai falar disso. Onde há limites de placas, há mais tendência a terremotos. Mas a gente já chega lá. Mas o filme é legal, fica aí de recomendação para assistir. E aqui, né, eu não encontrei nenhuma foto que pudesse demonstrar, tanto porque é uma coisa que acontece lá debaixo da terra e a gente nunca vai conseguir chegar lá para tirar uma foto dessa coisa acontecendo, é o limite convergente, a subducção, que é o que ocorre no oeste da América do Sul, provocando orogênese e vulcanismo. Mas, professor, o que é orogênese? A gente vai falar especificamente sobre isso na próxima aula, que é de geomorfologia, mas, né, só para ficar aqui um gostinho para vocês saberem, orogênese tem relação justamente com a formação de montanhas, tá bom? Então, a gente tem lá a placa sendo destruída aqui debaixo da outra, uma placa sendo destruída debaixo da outra, e essa movimentação no magma, esse
esse baque no magma, essas rochas derretendo, fazem uma reação, causam uma reação tão extrema que chega a gerar vulcões. Beleza? Bom, como eu disse, aonde há limites de placas, há maior tendência de haver eventos geológicos, como terremotos e vulcões. Cada bolinha nesse mapa, aqui é o mesmo mapa lá de limites de placas tectônicas, né? Todas as placas tectônicas aí, só que tá cheio de bolinhas. Cada uma dessas bolinhas é um terremoto. Quanto maior a bolinha, ou mais escura a bolinha, maior a intensidade desse terremoto. Mas percebam que a maior parte dos terremotos do nosso planeta se concentram nos limites de placas, né? Perceber, né? Que tem uma concentração de terremotos aí nos limites das placas tectônicas. Cada triângulozinho rosa desse é um vulcão. A gente então tem também uma grande concentração de vulcões também nos limites de placas. E se vocês voltarem lá no outro mapa, aquele que mostra a direção de cada placa, vocês vão ver que os vulcões se concentram principalmente onde há limite convergente de placas tectônicas. Beleza? Então, o movimento das placas tectônicas tem tudo a ver com a ocorrência de vulcões, terremotos e, inclusive, maremotos, tsunamis no nosso planeta. Bom, para fechar essa parte de movimentos tectônicos, eu trouxe esse videozinho, vamos ver se ele vai abrir aqui, que mostra a formação dos Himalaias. O que é os Himalaias? É aquela cadeia de montanhas onde fica o ponto mais alto do nosso planeta, lá na divisa entre a Índia e a China, beleza? É onde fica o Nepal lá e tal. Então, esse vídeo mostra como se formaram os Himalaias a partir da deriva continental e dos limites de placas tectônicas. Segue o vídeo. Legal o vídeo, né? Vocês viram como a hora que encosta a Índia lá na Ásia, se choca e sobe aquele monte de terra para gerar a cordilheira dos Himalaias. Os Himalaias são uma cordilheira, uma cadeia de montanhas, várias montanhas juntas, principal cadeia de montanhas do nosso planeta. Vou colocar o link do vídeo também para vocês verem o vídeo quantas vezes quiserem e mostrarem para as pessoas, porque esse vídeo é muito legal. Bom, então falando aí dos fenômenos geológicos, terremotos e vulcões, principalmente. Vamos lá. A dinâmica da crosta e a movimentação das placas tectônicas, como eu disse, dão origem às atividades geológicas de grande impacto. A gente chama essas atividades geológicas de grande impacto, né? A formação de um vulcão não é uma coisinha à toa no nosso planeta, assim como um terremoto. Às vezes ele é uma coisinha à toa, mas muitas vezes eles têm grande impacto, né? Inclusive a gente só fica sabendo dos que têm grande impacto. E eles acontecem principalmente no limite de placas, como a gente viu no mapinha anterior. Bom, o que é vulcanismo? Vulcanismo se caracteriza pela expulsão de material rochoso fundido do interior da Terra, que é aquele magma do manto. O magma que forma o manto, de repente, ele é expulso de lá de dentro do manto para fora da crosta através dos vulcões. O magma lá dentro começa a empurrar a crosta para cima, empurrar até gerar essa montanhazinha
que é o que a gente conhece como vulcão. Chega uma hora que ele empurrou tanto que ele começa a extravasar para fora. Quando ele sai para fora, a gente chama ele de lava. Quando ele está lá dentro da Terra, a gente chama de magma. Quando ele sai para fora, a gente chama de lava. Lava vulcânica. Beleza? Bom, e os terremotos, que é outro nome para abalos sísmicos, digamos que o nome bonitinho dos terremotos são abalos sísmicos, eles são causados pelo rompimento de estruturas rochosas nas camadas mais profundas da crosta, alívio de pressão ou movimento de placas. Como assim, rompimento de estruturas rochosas? Lembram que vai empurrando, né? A movimentação interna do magma vai empurrando a crosta. Essa pressão de dentro para fora pode fazer com que as rochas da crosta se rompam. E a hora que ela se parte, ela faz com que a crosta, ali naquele pedaço, dê uma tremidinha. Às vezes a rocha se parte lá dentro, mas por efeito de onda vai tudo tremendo em seu redor. E a gente sente esse tremer aqui na superfície da Terra, são os terremotos. Alívio de pressão, mesma coisa, né? Tinha uma pressão empurrando lá de dentro para fora do planeta, e de repente essa pressão acabou, a crosta também sente, também treme, também se movimenta, e o próprio movimento de placas, quando uma placa encontra outra ou se separa, esse choque ou essa distanciação entre elas faz com que a crosta sinta mais pressão ou menos pressão e trema, dando origem aí também a terremotos. Agora que a gente já falou sobre a estrutura interna da Terra, a gente vai focar nas rochas, que são o material que compõe a crosta. Como a gente viu, a crosta é a camada mais importante para a gente, porque é a camada onde nós vivemos e é a camada onde estão as rochas que a geologia estuda, né? O resto é magma, é o núcleo, na crosta que estão as rochas que a gente vai estudar. São 3 diferentes tipos de rochas: rochas ígneas, que também podem ser chamadas de rochas magmáticas, rochas metamórficas e rochas sedimentares. A formação dessas rochas, elas têm a ver tanto com as forças internas da Terra, endógenas, né? Aquelas forças daquele movimento que acontece lá no magma, o movimento interno da Terra, e elas sofrem influência também das forças exógenas, que são as forças que estão fora da crosta, que se resumem basicamente pelo clima. O clima atuando aí sobre as rochas que ficam expostas na paisagem, ele vai esquentar ou resfriar essas rochas, vai chover ali em cima, elas vão sofrendo intemperismo e sedimentação, e esse intemperismo e sedimentação são as principais forças exógenas que vão influenciar aí no ciclo de vida das rochas. Bom, as rochas são compostas por diferentes minerais. Rochas são feitas de quê? De minerais. Cada pedacinho de rocha é um mineral diferente. Alguns minerais são aqueles que a gente encontra na tabela periódica, por exemplo, mas nem todos. E aí eu vou mostrar um pouquinho mais disso para vocês. E a evolução das rochas é cíclica, como quase tudo no nosso planeta, né? Num ciclo. Então vamos lá. As rochas ígneas e magmáticas têm um nome que faz a gente lembrar a sua origem. Lembra que eu falei para vocês que magma basicamente é rocha derretida? Então, se o magma é rocha derretida, quando ele solidifica, ele vai dar origem à rocha. Mas qual desses 3 tipos de rocha? As rochas magmáticas, as rochas ígneas. Então, a gente tem o magma dando origem às rochas ígneas, que podem ser classificadas em 2 tipos, extrusivas ou intrusivas. O nome também ajuda a gente a entender. Extrusivas são aquelas que se solidificam fora da crosta e intrusivas são aquelas que se solidificam dentro da crosta. Como assim? Lembra que o magma às vezes sai pelo vulcão na forma de lava? Bom, quando a lava sai do vulcão, ela está derretida. Em algum momento, em contato aqui com o clima externo, ela vai se solidificar. E aí essa lava solidificada vai dar origem a uma rocha ígnea, porque é formada lá pelo magma que saiu do vulcão, mas uma ígnea extrusiva, porque ela se solidificou fora da crosta. Quando o magma está lá dentro, lá em contato com a crosta, e começa a se solidificar devagarzinho, ele dá origem então às rochas
ígneas intrusivas, que tem esse nome porque elas se solidificaram lá dentro da crosta. As rochas extrusivas também podem ser chamadas de vulcânicas, tem tudo a ver com isso que eu falei agora, né? Do vulcão. E as rochas intrusivas podem ser chamadas também de plutônicas, porque elas se formam lá dentro da crosta. Bom, entra agora então o ciclo. As rochas ígneas são as primeiras rochas que se formam, que aparecem no nosso planeta. E quando em algum momento da história longa do nosso planeta essas rochas sofrem grandes temperaturas a ponto de quase derreterem de novo, ou grandes pressões, ficam todas apertadas ali sofrendo grande pressão, elas vão dar origem então às rochas metamórficas, que tem esse nome porque elas são rochas que foram metamorfizadas e aí elas deram origem a uma rocha diferente. Inclusive, a gente costuma dizer, observando diferentes tipos de rochas, e a gente vai ver uma foto no próximo slide, que as rochas ígneas e rochas metamórficas são bastante parecidas, exceto pelo padrão de disposição dos minerais nas rochas. A gente já vai ver isso. As rochas sedimentares, por sua vez, elas se formam quando ou as rochas ígneas ou as rochas metamórficas sofrem intemperismo e sedimentação, quando estão expostas lá ao tempo, à chuva, ao calor e tudo, e se fragmentam, e esses fragmentos se juntam, dando origem a rochas diferentes daquelas rochas que eram antes. E essas rochas diferentes são, então, as rochas sedimentares, que se formam pelo acúmulo de sedimentos de outras rochas. As rochas sedimentares também podem sofrer grande temperatura e pressão quando elas estão mais ao fundo, se formam mais ao fundo do solo, e dá origem a rochas metamórficas, assim como tanto as rochas sedimentares quanto as rochas metamórficas, quando sofrem temperatura e pressão tamanhas que elas fundem, entram em fusão e derretem novamente, quando elas se solidificarem, vão dar origem às rochas. A gente tem aí, então, os três tipos de rocha, ígnea, sedimentar e metamórfica, o processo formador de cada uma dessas rochas e exemplos. Vamos lá. As rochas ígneas, elas são formadas a partir de fusão de rochas na crosta quente e profunda no manto superior, ou a própria solidificação do manto quando em contato com essas áreas menos quentes ali da crosta, né? O processo formador é a cristalização, é a solidificação de magma ou lava, né, da rocha derretida, e o granito é um exemplo de rocha ígnea. O granito é bem comum da gente encontrar, é pedra que se usa para pia de cozinha ou para divisória de banheiro, pia de banheiro também, é uma pedra bastante ornamental. Esse aqui é um zoom numa rocha ígnea. Se vocês tiverem aquelas pias de pedra que é toda pintadinha, dá uma olhada na pia. Cada pintinha preta ou pintinha branca é um diferente mineral. Aí os minerais que compõem as rochas. No caso das rochas ígneas, a gente consegue ver esses minerais com bastante clareza. Por quê? Principalmente no caso das rochas ígneas plutônicas ou intrusivas, porque o magma se solidificou bem devagarzinho e esses minerais tiveram tempo de se formar e ficar visíveis. As rochas sedimentares, por sua vez, são formadas lá pelo intemperismo e erosão das rochas expostas na superfície. O processo formador é a deposição, soterramento e litificação. Litificação é uma palavra que significa justamente essa rolagem de um sedimento no outro. Aquela poeirinha toda ali gerada pelo tempo vai se juntar e vai grudar um no outro, vai litificar, dando origem a rochas. O arenito é um exemplo bem clássico de rocha sedimentar. É uma rocha formada, a gente olhando para ela, a gente imagina que ela é formada de areia, uma areia que grudou toda uma na outra até virar um bolo só. Então, granito, o arenito aí, uma rocha sedimentar típica. Olhando aqui nessa imagem, a gente consegue ver como se fossem grãozinhos de areia. No caso aqui, arenito acamado, porque ele foi se formando em camadas. Uma camadinha lá de sedimentos que se juntou e depois de um tempo veio uma outra camadinha, se juntou em cima e foi formando camadas de diferentes cores. E exemplo de rocha metamórfica, rochas que são formadas
pelas altas temperaturas e pressões na profundeza da crosta e no manto superior, quando essas outras duas rochas, esses outros dois tipos de rocha, sofrem grandes temperaturas e pressões em profundeza, elas se recristalizam, ou seja, seus minerais mudam de posição, se aglomeram em outras formas e em estado sólido de novos minerais. Uma forma da gente, às vezes, identificar se a gente está vendo uma rocha ígnea ou uma rocha metamórfica é a forma como os minerais estão dispostos. Nas rochas ígneas, os minerais estão bem espalhados, bem aleatoriamente. Nas rochas metamórficas, a gente costuma ter camadas de minerais diferentes. O escuro é um tipo de mineral, o claro é um outro tipo de mineral. E a gente tem eles em linhas, em bandas, em camadas. Como que isso acontece? É como se a gente, no momento agora de crise, a gente pensa aí, meu Deus, o mundo vai acabar, não vai, mas vamos supor que a gente começa a ficar tão desesperado, o que a gente faz? A gente corre para se juntar para nossa família, a gente quer ficar com os nossos, quer ficar com os nossos iguais. Com os minerais é mais ou menos a mesma coisa, eles começam a sofrer muita pressão, muita temperatura, pensar, meu Deus, o mundo está acabando, vou juntar com a minha família, e aí os minerais se agrupam com os seus iguais. Em vez de eles ficarem todos espalhados aleatórios, eles vão cada um para sua casa e ficam em confinamento, como a gente está agora. É uma brincadeira, mas é só para mostrar como que os minerais se agrupam para formar as rochas metamórficas. Um exemplo aí, então, de metamorfismo, né? Rochas que dão origem às rochas metamórficas. Só para ficar mais claro e fechar essa parte, o granito, como a gente viu, ele é um exemplo típico de rocha ígnea, e ele, quando sofre metamorfismo, ele vai dar origem ao gneiss, aqueles minerais escuros e claros que estavam todos aleatórios, se juntaram lá em camadas. O arenito é o exemplo clássico de uma rocha sedimentar, e quando ele sofre metamorfismo, ele dá origem a outra rocha, que a gente chama de quartzito, bem mais resistente. No arenito, o arenito, por ser uma rocha sedimentar, as rochas sedimentares no geral são razoavelmente frágeis, porque elas são formadas por sedimentos que se juntaram. As rochas metamórficas são rochas mais resistentes. Então ele passa de uma rocha cheia de fragmentos, que vai se fragmentando com mais facilidade, para uma rocha mais coesa, mais dura e até mais lisa, assim. O calcário é um outro exemplo de rocha sedimentar formada de carbonato de cálcio, que quando sofre metamorfismo dá origem ao mármore. A cor até muda um pouco, vocês veem? Como se ela tivesse mais torradinha, justamente porque ela sofre grandes temperaturas e pressões. Bom, a gente vai falar um pouquinho agora sobre tempo geológico e já caminhando aí para o fim dessa longa aula de geologia geral. Tempo geológico serve para a gente medir a idade da Terra e a idade das rochas. Como é que a gente sabe a idade da Terra? A partir da idade das rochas que formam a crosta. Assim que a gente calcula mais ou menos quantos anos a Terra tem. A idade da Terra, então, é de aproximadamente 4,56 bilhões de anos. Cálculo que foi feito com base no estudo das rochas, como eu disse, e também de fósseis. A maior parte dos movimentos da crosta e dinâmicas internas da Terra que ocorreram ao longo desses 4,56 bilhões foram graduais, ou seja, foram aos poucos, se deram numa escala de tempo incompatível com a escala da vida humana. Ou seja, a gente vive aí uma vida inteira, né, no melhor dos cenários, uns 100 e poucos anos de idade, e a gente não vê muita mudança. Por quê? Porque essas mudanças geológicas, essa mudança da paisagem, essas mudanças das rochas e tudo acontece num tempo muito mais lento e muito mais longo, em tempo geológico. A gente fala em história ou história geológica, quando a gente fala, sempre que a gente fala em algo geológico, é algo que é muito diluído no tempo e muito lento, acontece de forma muito lenta, tão lenta que os nossos olhos não conseguem acompanhar. A evolução da Terra, então, é pensada aí em tempo geológico, que é diferente de tempo histórico, o qual é dividido cronologicamente de acordo com as ocorrências marcantes na formação e transformação da crosta e também na evolução da vida, por isso essa imagem.
Ou seja, algumas coisas aconteceram aí ao longo da história geológica do nosso planeta que tiveram pontos altos ou pontos baixos, e a partir desses pontos altos ou baixos, a gente estabelece uma escala de tempo geológico. Essa aí é a escala de tempo geológico. A gente divide esse tempo geológico em períodos. Vem lá desde a formação da Terra, que começa lá no pré-cambriano, depois a gente vai passando por demais períodos, o Paleozoico, o Mesozoico, Cenozoico, e vem com o Terciário e Quaternário, que é o período que a gente está mais ou menos agora. Então, começa lá no pré-cambriano, a formação da Terra, a origem das rochas mais antigas, formação das formas primitivas de vida. Aí o tempo vai passando, lá para 1 bilhão de anos a gente tem algas e bactérias, esponjas, protozoários, e aí a gente vai calculando com base na evolução da vida e na formação de alguns itens importantes da paisagem, ou seja, por exemplo, os Apalaches e os Montes Urais, que são montanhas importantes lá na Eurásia, né, Europa e Ásia, eles se formaram lá no Paleozoico, há 230 milhões de anos. E aí, conforme o tempo vai passando, isso foi antes dos dinossauros, depois dos dinossauros é que vieram o Himalaia e as montanhas rochosas, que são outras cadeias de montanhas, que a gente chama inclusive de dobramentos modernos, porque eles são razoavelmente jovens comparado ao tempo de vida da Terra. Depois que vem os mamíferos, os Alpes, as Serras Nevadas e a Serra das Cascatas, o Grand Canyon, e aí essa escala termina com o surgimento da espécie humana, que é um fenômeno bastante recente na história do planeta. Aí é outra tabelinha de tempo geológico, aqui ela mais organizadinha para a gente ver. Ela é sempre, geralmente, de baixo para cima quando a gente vê uma tabela, tá? Geralmente, as partes mais antigas da história geológica estão embaixo e o que é mais recente está em cima. A gente divide aí, então, a tabela de tempo geológico em eons, eras, períodos e épocas. Aqui está em milhares de anos, quantos milhares de anos entre um período e outro. Aliás, de hoje até esses períodos, né? Dessas eras e dessas épocas. A gente tem aí, então, 3 eons, que é o Arqueano, o Proterozoico e o Fanerozoico, e só o Fanerozoico se divide em diferentes eras, Paleozoico, Mesozoico e Cenozoico. Aqui o Meso tem o mesmo lá do meio, né? O mesmo significado de meio, ele está no meio do caminho. O Mesozoico é a época dos répteis, os grandes répteis, os dinossauros. E o Cenozoico é a era que é mais importante para a gente, é onde foram surgindo as principais pontos da nossa paisagem, né? Os principais aspectos da nossa paisagem atual são de origem do Cenozoico, inclusive os mamíferos, inclusive a espécie humana, que é lá já do período quaternário do Cenozoico, Pleistoceno e Holoceno. Há quem diga que a gente está aqui no Holoceno, há quem diga que a gente já encerrou o Holoceno e entrou no Antropoceno, mas isso é uma discussão ainda em curso entre os cientistas que estudam história geológica do planeta. Eu coloquei essas informações aqui para mostrar que é mais ou menos aqui nessa etapa que lá no Mesozoico que teve a fragmentação da Laurásia e Gondwana. Primeira fragmentação da Pangeia, lá no começo do Cenozoico, no fim do Cenozoico a fragmentação da Laurásia e Gondwana e os continentes se separando. Olha como o ser humano surgiu só muito depois que esses continentes já estavam separados, né? E aqui eu coloquei o Varvito, para quem não sabe, Varvito é um tipo de rocha, mas também é o nome de um parque em Itu, aquela cidade no interior de São Paulo. Tem um parque lá, o Parque do Varvito, que é um parque que tem essa rocha, que ela é como se diz, uma prova de que já existiram lagos glaciais aqui no território onde hoje é o Brasil. Né? O clima muda muito ao longo do tempo geológico e a gente já teve aqui onde a gente vive neve, gelo, isso mesmo antes da fragmentação da Pangeia, mas essas rochas estão lá até hoje
demonstrando essa história do nosso planeta. Isso aqui são camadas de rochas sedimentares que se formaram no fundo de um lago, por isso que ela tem esse aspecto meio de água. E aqui tem uma rocha que caiu, um outro tipo de rocha que caiu nesse lago, ficou lá no fundo, afundou o que já estava lá e outras camadas foram se formando por cima. É bem legal de ver, se pudesse, com certeza eu levava vocês lá. Finalizando então a nossa aula, vamos falar da contemporaneidade dos fenômenos geológicos. Eles estão sempre acontecendo, por mais que a gente não veja que eles aconteçam de forma tão lenta que a gente não consiga acompanhar com os nossos olhos, eles estão acontecendo. Os terremotos, né, são a principal evidência disso. A gente tem terremoto acontecendo no planeta o tempo inteiro. Eu não vou conseguir abrir agora a partir da apresentação, mas eu quero que vocês entrem nesse site aqui para ver como é que os terremotos acontecem em tempo real. Esse site ele mostra os terremotos que estão acontecendo agora no planeta e a escala deles, na escala Richter. Vou colocar um vídeo para vocês explicando o que é essa escala Richter, que é uma escala que classifica a intensidade dos terremotos. Espero que vocês gostem e espero que vocês olhem também esse site para ver como tem o terremoto acontecendo, como tem dinâmica geológica acontecendo o tempo todo, mesmo que a gente não veja, tá bom? Bom, aí, apesar de não notarmos a ocorrência da maioria dos fenômenos, alguns são bem perceptíveis. Os terremotos que são grandes, né, que aparecem nas notícias, tsunamis, terremotos, e outros a gente nem vê. Por isso que eu quero que vocês olhem esse site para verem os terremotos que estão acontecendo, beleza? Essa é uma notícia que fala de um terremoto que deixou mortos e feridos na Indonésia. É importante a gente ressaltar que terremotos não matam pessoas, em geral, não. O que matam pessoas são os prédios que caem na cabeça dessas pessoas. Então, os terremotos são potencialmente perigosos quando eles acontecem em áreas muito ocupadas, área que tem muitas construções. Se eles acontecem numa área que não tem ninguém, ou que não tem nenhuma construção e as pessoas estão só lá, sei lá, no meio do deserto, por exemplo, o risco é bem baixo. Você vai sentir uma tremidinha na terra. E aí, para finalizar, a gente não pode deixar de falar da grande rachadura gigante do Quênia, que mostra que a África se dividirá em duas. Essa é uma notícia razoavelmente recente, ela é de 2018, mas volta e meia eu vejo notícias sobre isso. É que essa manchete eu achei mais dramática. Mas volta e meia aparecem notícias sobre isso. Existe uma grande rachadura na África, que mostra que a África pode se dividir em duas e que a placa africana está se dividindo, né? Vocês vejam aí essa imagem que está mostrando justamente essa grande rachadura, né? Dividindo aí uma estrada e causando um caos aí na vida dessas pessoas que moram aí. E agora essas outras duas imagens para mostrar onde está essa tal dessa rachadura. A gente chama esse fenômeno de Grande Vale do Rift. Existe uma região ali no leste da África que a gente chama de Grande Vale do Rift. Existe um grande vale ali e os geólogos acreditam que esse vale ele é formado justamente pelo distanciamento dessas placas. Na verdade, uma placa, a placa africana, que está se rachando e se separando em movimento divergente, indo cada parte para um lado. E é possível que daqui a alguns milhões de anos a África acabe ficando assim, porque as placas vão se separar e vai mais um pedaço de terra se separando aí, que nem a Pangeia se separou há milhões de anos atrás. Só que isso está acontecendo aos poucos, mas está. É isso, gente. Então, fim dessa nossa aula de hoje. Passou um pouquinho aí do tempo, mas vocês estão com tempo em casa, espero. Como eu disse, eu vou deixar, então, alguns exercícios lá no Drive. Alguns só para ver se vocês estão acompanhando a aula, bem básico, no Classroom. E lá no Drive, também vou pôr no Classroom e no Drive a lista de exercícios sobre essa aula de hoje. Estou aí à disposição para dúvidas em geral sobre geologia, dúvidas sobre rochas. Vamos ver se no fim da quarentena a gente consegue fazer uma atividade prática sobre essa aula. Vou levar umas rochas para vocês verem. Mas enquanto isso não acontece,
Analisem as rochas aí ao redor de vocês. Não tô falando pra sair catando pedra na rua, mas se vocês têm alguma pedrinha aí em casa, deem uma olhada se vocês conseguem identificar os minerais dela. Façam esse exercício também, tá bom? Um beijo, até a próxima aula.